Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Boa tarde. Primeiramente, eu preciso agradecer muito ao Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor e agradecer ao Mulher Esperança, porque eu conheci o Mulher Esperança durante a pandemia. O primeiro estudo bíblico que eu assisti foi com a Miriam. Acho que na casa dela, porque vocês não estavam, se reunindo aqui na igreja. E eu fui imensamente abençoada pelo Senhor. Que palavra maravilhosa. E aí eu falei, que Mulher Esperança é esse? Preciso encontrar isso, E aí comecei a pesquisar na internet e desde lá não parei mais de assistir Mulher Esperança. E hoje eu estou aqui com vocês, cantei nesse louvor assim, pertinho de vocês. E é uma bênção muito grande na minha vida. Eu gosto tanto que a minha filha sempre fala, mamãe, você não vai assistir Mulher Esperança hoje? Mamãe, hoje tem Mulher Esperança? De tanto que eu gosto de assistir vocês, participar com vocês mesmo da minha casa. Mas eu tenho sido imensamente abençoada por esse ministério. E que o Senhor continue usando muito a vida de vocês e desse ministério. E hoje o tema é encorajando uns aos outros. O Senhor tem falado ao meu coração e trabalhado no meu coração sobre encorajamento, sobre encorajarmos uns aos outros, especialmente desde a pandemia, E aí quando a Miriam me chamou para trazer a palavra aqui hoje, eu orei, conversei com o Senhor, Senhor, o que é para eu tá falando nesse momento? E Ele foi falando ao meu coração ainda mais sobre essa questão do encorajamento. E acredito que a maioria de vocês conhece ou já tem ouvido falar da Nancy DeMoss, que é apresentadora de um ministério que já é Revive Our Hearts, mas tem já no Brasil, a tradução, Aviva Nossos Corações, tem o blog, maravilhoso, muito bíblico. E eu vou trazer um pouquinho sobre algumas devocionais que eu ouvi dela sobre o encorajamento e que o Senhor usou para falar comigo e que Ele use para falar com vocês também. Então, encorajando uns aos outros, a irmã já leu, um dos versículos que está em Hebreus, capítulo 3, versículo 13, o comecinho, Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho o que significa encorajar uns aos outros. Por que isso é tão importante? Que diferença isso vai fazer se nós fizermos isso? Como nós podemos fazer isso, E o encorajamento, como a irmã também já falou, é um ministério muito necessário nos nossos dias, porque vivemos em dias muito, muito maus. Todos nós devemos encorajar uns aos outros, devemos receber e doar o encorajamento. Encorajar dando esperança e confiança no Senhor. Devemos encorajar todos os dias, é uma prática diária, não é só depois de um culto, quando a gente ouve uma mensagem tão abençoadora, ou depois de ouvir uma mensagem, talvez por um podcast, ou de ler um artigo excelente, mas é o tempo todo e todo tempo. Todos nós, todos os dias, antes do culto, depois do culto, alguém que a gente já conhece, alguém que a gente está começando a conhecer, encorajando uns aos outros no nosso dia a dia, na nossa rotina diária. Podemos encorajar muitas pessoas, mães que acabaram de ter seus bebês, recém-casadas, solteiras, viúvas, adolescentes, jovens na faculdade, idosos, pessoas passando por algum problema de saúde. Toda pessoa que você conversar, seja pessoalmente, seja por uma ligação, na fila do supermercado, da farmácia, no posto de gasolina, no hospital, na sala da sua casa, no seu quintal, na calçada. Esse é o propósito dos relacionamentos, de encorajarmos uns aos outros, de exortarmos uns aos outros, enquanto nós estamos aqui ainda, nessa nossa caminhada com Jesus, nessa nossa jornada com Ele aqui.
O encorajamento diário, ele nos ajuda a combater o pecado, o desânimo e muitas vezes o desânimo da nossa fé mesmo. E se a gente não encorajar uns aos outros todos os dias, os nossos corações eles podem endurecer. O encorajamento ajuda o nosso coração a amolecer. O encorajamento é como regar uma planta, uma flor. Então, se ela estiver murchinha, quase secando, com aquele solo bem duro, rachando já, né? A gente rega para que o solo possa amolecer, possa ficar mais úmido e aquela planta e aquela florzinha possa começar a crescer de novo, continuar crescendo, né? Quando encorajamos uns aos outros, estamos obedecendo nosso Senhor. O encorajamento nos protege também nas nossas lutas contra o pecado. E se não encorajarmos os outros cada dia, os nossos corações também podem facilmente ir se distanciando do nosso Deus. E nós somos responsáveis pelos outros, uns pelos outros, umas pelas outras, né? De ajudarmos e guardarmos os corações dos nossos irmãos e irmãs, né, em Cristo. Precisamos uns dos outros, umas das outras, né? Precisamos encorajar uns aos outros. Eu vou falar sobre 2 tópicos aqui. O primeiro é: precisamos do encorajamento uns dos outros. Eu vou ler em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 24. Você pode abrir na sua Bíblia se quiser também. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Então nós devemos e podemos nos achegar ao nosso Deus pelo sangue de Jesus, podemos chegar à presença desse Deus vivo e santo e devemos buscá-lo, buscar a sua presença de todo o nosso coração, em todos os momentos, mas também devemos nos aproximar uns dos outros, como a irmã também disse no começo da nossa reunião, confortando, consolando uns aos outros, né? Precisamos ir à igreja, não nos isolarmos só em casa, não vivermos longe das pessoas. Precisamos caminhar lado a lado uns dos outros, para que a gente possa continuar sendo sal e luz nesse mundo em trevas, até que o nosso Jesus venha. Então, encorajamento é para nossas almas, como o oxigênio é para os nossos cérebros. Não pode faltar de jeito nenhum, né? Não dá para viver sem. Encorajadores são pessoas que transmitem vida, energia, mas desencorajadores, eles tiram a vida, eles sugam a energia da pessoa. Você já foi desencorajada por alguém? Eu já fui. E é muito, muito ruim, né? E eu também já vi pessoas serem desencorajadas na minha frente por outras pessoas, com palavras de destruição, né? Com palavras que trouxeram dor, não vida para a pessoa. Mas nós temos que ser encorajadoras,
Nós precisamos falar palavras de graça, de bondade, de vida que constroem e não destroem as pessoas, que injetam vida e esperança na vida da outra pessoa e que trazem conforto àqueles ao nosso redor. Todos nós, todas as pessoas precisam de encorajamento. Talvez você tenha um desencorajador dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua própria igreja ou em algum outro lugar. Mas o Senhor quer que nós sejamos encorajadoras, encorajadores. O apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo, que todas nós conhecemos, que fundou tantas igrejas, que escreveu tantos livros da Bíblia, que recebeu revelações do próprio Deus, também precisou de encorajamento humano. No momento em que pessoas não estavam acreditando se ele realmente havia se convertido, se o seu testemunho era realmente verdadeiro, Deus mandou um homem para ajudar ele, e o nome dele era Barnabé. E Barnabé é chamado de filho do encorajamento. Você gostaria que as pessoas te conhecessem como a filha do encorajamento? A mulher do encorajamento? Eu quero que me conheçam assim, como uma filha do encorajamento, uma mulher do encorajamento. Isso seria uma forma incrível de pessoas conhecerem a gente, né? De sermos conhecidas. Eu tenho algumas pessoas que têm sido essas filhas do encorajamento na minha vida. E mais para o finalzinho aqui da devocional eu vou falar um pouquinho sobre elas. Então, durante o ministério do apóstolo Paulo, ele encontrou encorajamento, ele encontrou conforto, ele encontrou consolo em seus relacionamentos com outros irmãos em Cristo, servos do Senhor, amizades no Senhor. Em suas saudações finais, lá no livro de Colossenses, Paulo agradece a alguns desses irmãos, amigos e companheiros na fé, pelo encorajamento deles na sua vida e no seu ministério. E eu vou ler agora aqui Colossenses capítulo 4, versículos de 7 a 11, que diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Ele precisava, o apóstolo Paulo precisava dessas pessoas ao seu redor. E a palavra grega que ele usa aqui para consolo, para encorajamento, no versículo 11, lembra algo como um remédio para dor no estômago. Aquela dor bem chata, bem desconfortável, né? E aí você toma aquele remedinho e traz aquele alívio, né? Você começa a se sentir bem melhor. E ele usa essa palavra para descrever isso, né? Encorajamento, consolo, ânimo, que esses homens derramaram na sua vida quando ele precisou. E por muitas vezes ele se sentiu sozinho e precisava de irmãos em Cristo ao seu lado para o encorajar. E nessa vida, todas nós sabemos que passamos ou ainda vamos passar por situações difíceis, de tristeza, de estresse, de desânimo. E nós também precisamos de pessoas ao nosso lado nos encorajando, né? Todas nós precisamos do encorajamento, você e eu. E todos nós precisamos ser encorajadores, encorajando uns aos outros.
Eu ouvi recentemente um podcast com o testemunho de uma mulher, e ela contou que quando ela era criança, os pais, a família não conhecia o Senhor Jesus, eles não eram convertidos, e eles brigavam muito. Então eles falavam sempre palavras ásperas, agressivas um para o outro dentro do casamento deles, e acabaram também passando isso para os filhos, sempre falando uma palavra de desencorajamento, uma palavra áspera, uma palavra para destruir, uma palavra dura. Mas um dia, quando ela tinha 14 anos, ela começou a fazer amizade, com uma menina da escola, e elas moravam no bairro ao lado da casa dela. E a mãe dessa menina começou a chamar ela para ir na casa dela e começou a encorajá-la com suas palavras, com suas ações, com suas atitudes, sempre trazendo uma palavra bondosa para ela, palavra de graça. Falou para ela sobre Jesus, que ele tinha morrido na cruz para perdoar os pecados e ressuscitado, e que ele amava muito ela, e ela quis aceitar Jesus como seu Salvador. E a situação dentro da casa dela não mudou por um tempo. Só que agora pessoas da igreja que ela estava frequentando estavam orando por ela, pelos seus pais e familiares, um grupo de adolescentes também, amigos. E quando ela tinha 17 anos, a mãe dela aceitou Jesus como seu Salvador. E quando ela tinha 21 anos, o pai dela aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas onde tudo isso começou? Com essa mulher ali, que morava próximo a ela, no bairro próximo, falando palavras de encorajamento, de graça, de bondade, expondo e ensinando o evangelho para ela. A atitude dessa mulher, o encorajamento dela mudou não só a vida dessa mulher, mas também a vida dos seus pais, o casamento dos seus pais, a vida de toda a sua família. Porque essa mulher, ela escolheu encorajar. Deixa eu só ver aqui se eu... Obrigada. Aqui, agora eu vou falar um pouquinho que nós precisamos encorajar uns aos outros. Me perdi aqui. Deus, ele é um encorajador. E se nós fomos feitos segundo a sua imagem e semelhança, parte desse processo é que nós também precisamos nos tornemos pessoas que encorajem, Lá em Romanos 15:5 diz assim: ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Deus é chamado do Deus do encorajamento e consolo. Então, quando nós encorajamos os outros, nós estamos imitando o nosso Deus. Nós estamos sendo mais parecidos com Ele. E da mesma forma com que Ele nos encoraja, com que Ele derrama sua graça sobre as nossas vidas, seu consolo, seu conforto, nós precisamos fazer isso com as pessoas ao nosso redor. Nós precisamos ser esse canal, esse instrumento de encorajamento, de graça, de consolo, de conforto na vida dos que estão ao nosso redor. Talvez você pode pensar assim, Ai, mas eu sou tão tímida, tenho poucos amigos ou amigas, e estou passando por uma situação difícil ou muito difícil nesse momento. Tomara que tenha alguém ouvindo sobre essa devocional, para que essa pessoa venha e me encoraje. Mas eu quero dizer para você que mesmo se você não receber esse encorajamento, você deve encorajar. Porque Deus quer que a gente encoraje, mesmo quando somos nós que estamos precisando muito de um encorajamento. Então, nós precisamos sempre estar encorajando uns aos outros. E quando nós encorajamos, a gente também vai receber esse encorajamento, muitas vezes, que a gente está dando. Eu também conheço algumas pessoas, e vocês com certeza conhecem também, que estão passando por situações difíceis nesse momento. Algumas mulheres lá da nossa igreja ficaram viúvas recentemente, durante a pandemia.
E toda vez que eu falo com algumas delas, é só derramamento de bondade, de graça, de consolo, de conforto. Eu penso que eu vou lá para encorajar e eu sou muito mais encorajada pela vida e pelo testemunho delas. E também tem uma irmã lá na nossa igreja, eu falei para ela que eu ia falar dela. Ela não queria muito não, mas ela deixou. O nome dela é Rose. E ela tem um filho, e o filho dela, ele tem uma deficiência física e mental. Então, ele precisa, de cadeira de rodas, andador. E só ela era, convertida, o seu marido não era. E durante um tempo ele começou a beber muito, e ele sofreu um acidente. E ele perdeu movimentos, do seu corpo, e agora ele está acamado já há alguns anos, e fica numa cama, literalmente num leito de hospital, só que fica no quarto, da casa deles. E todas as vezes que eu vou lá com meu marido e com a minha filha para visitá-los, a gente pensa, não, nós vamos lá para encorajar, para abençoar, e a gente sai imensamente encorajados e abençoados, porque essa mulher está sempre sorrindo, ela está sempre feliz, ela está sempre louvando e agradecendo a Deus. Então eu tenho certeza que ela tem encorajado muitas vidas com o testemunho dela, com as atitudes e com as palavras dela. Queria dar um outro exemplo aqui. Pensa num dia bem frio. Eu não entendo nada de carro. Espero que eu fale a coisa certa aqui. Meu pai está aqui, se eu errar, ele me corrige. Num dia muito frio, seu carro não liga de jeito nenhum. Então é porque a bateria está fraca, O que precisa? Precisa de outro carro, que a bateria está forte, para conectar lá, para, o outro carro funcionar. Então precisa da bateria mais forte, conectando com a mais fraca, até que ela consiga funcionar sozinha. Será que em algum momento ou alguma estação da nossa vida, a gente já se sentiu como essa bateria fraca? Sem conseguir, funcionar ou continuar? Pode ser muitas situações, Talvez quando você tinha filhos pequenos, ou filhos adolescentes, ou filhos que se afastaram do Senhor. Talvez no cuidado dos seus pais, mais idosos, mais dependentes. Talvez alguma situação de doença, problema de saúde na família. Talvez perdendo um ente querido, ficando viúva. Mas são muitas situações que eu não conseguiria escrever só aqui, Mas talvez você já se sentiu assim, como essa bateria fraca, velha, muitas vezes na sua jornada da vida. E nesse mundo perdido, a gente vai se sentir assim muitas vezes, Com o nosso coração angustiado, com medo, desânimo tomando conta da gente, precisando de irmãos em Cristo ao nosso lado para que a gente se conecte com eles, para que eles possam infiltrar nas nossas vidas da mesma graça e do mesmo encorajamento que eles têm recebido do Senhor, para que as nossas forças sejam renovadas por Ele, para que a gente possa continuar na nossa caminhada e jornada aqui, até que Jesus volte, Esse termo encorajai-vos, ele veio da palavra grega parakaleo. Acho que é assim que fala, que quer dizer aquele que vai ao lado, aquele que está junto, aquele que está do nosso lado para encorajar. E também são sinônimos dessa palavra, animar uns aos outros, ajudar, aconselhar, exortar, sustentar, apoiar uns aos outros. Jesus é chamado de nosso consolador, de nosso intercessor. E ele disse aos seus discípulos que quando ele fosse, para os céus, ele iria mandar o Consolador, que é o Espírito Santo, que habita em nós, salvas em Jesus, que caminha conosco o tempo todo, nos exortando, nos consolando, nos guiando, nos conduzindo, nos confortando. E é exatamente
isso que a gente precisa fazer umas pelas outras e uns pelos outros, porque na área que um tiver mais fraco, o outro vem, que está mais forte, ajuda, e você vai tendo mais forças para continuar nessa caminhada aqui. Na Bíblia, nós vemos exemplo de encorajamento, né? Muitos exemplos na Bíblia toda. Lá em Atos 18, eu não vou ler agora, mas tem o exemplo de Priscila e Áquila, né? Fabricantes de tendas, um casal que acompanhou Paulo em algumas de suas viagens missionárias, que recebiam a igreja reunida em sua casa e que discipularam juntos Apolo, um judeu que pregava sobre o reino de Deus, mas que não tinha pleno entendimento, pleno conhecimento sobre o evangelho. E Priscila e Áquila ajudaram ele a entender melhor sobre o evangelho, né? Moisés também, lá em Êxodo capítulo 17, versículos de 8 a 12, esse eu vou ler, diz assim: Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado, e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava as mãos, os amalequitas venciam. E quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado, outro de outro lado. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Também temos o exemplo de Jonatas, filho do rei Saul, que veio ficar ao lado de Davi quando ele passou por um dos momentos difíceis de sua vida, encorajando ele naquele momento. 1 Samuel 23, a partir do versículo 15, 15 a 18, diz assim: Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zife, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas disse: não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança diante do Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Jonatas, então, encorajando ali Davi, né, a encontrar forças no Senhor, encorajando com suas palavras, mas também com suas ações e atitudes. Acho que vocês já devem ter visto esse vídeo também de um maratonista. Eu não lembro agora direito o que exatamente aconteceu, mas ele está lá na corrida, de repente ele não consegue mais, né? Ele se machuca e não consegue de jeito nenhum, praticamente não consegue levantar. E aí um corredor, que talvez, né, podia até ganhar a corrida, vai lá, vai do lado dele, levanta ele, fica do lado dele e vai até, né, o fim com ele, ajudando ele, caminhando ao lado dele para que ele possa terminar ali a corrida, né? Eu queria também deixar algumas dicas práticas de como a gente pode ser encorajador, como a gente pode encorajar uns aos outros. Então, dentro da nossa própria casa, do nosso próprio lar, não sei para vocês, mas para mim, encorajar dentro de casa é um pouco mais difícil. Porque às vezes a gente é muito mais desencorajadora dentro do nosso lar do que encorajadora. Com palavras ásperas, né? Se somos casadas, para os nossos maridos ou filhos, sem paciência. E se alguém liga, talvez, de fora, pedindo para conversar, a gente dá toda a atenção, fala com bondade, ajuda aquela pessoa. Mas a gente precisa começar um encorajamento dentro da nossa casa, dentro do nosso lar.
Então eu perguntei para o meu marido, no caso é o meu, né? Como que eu tenho, né? Ou posso encorajar ele melhor dentro de casa? E ele falou, com palavras que constroem e não destroem, tratando as falhas com graça, né? Mandando um recado durante o dia, talvez com algum versículo, sempre orando com certeza, lembrando ele de algumas de suas qualidades, limpando a casa, deixando ela cheirosa, para quando ele chegar, fazendo uma refeição gostosa, né? Em relação aos filhos, aproveitando de cada oportunidade para ensinar sobre o Evangelho para eles e respondendo às demandas do dia com bondade e paciência. Talvez isso é mais assim difícil quando a gente tem filhos menores, né? Eu tenho uma filha só, ela tem 7 anos, né? Eu pensei um pouco nos meus pais, né? Meus pais, eles cuidam da minha avó, mãe da minha mãe, já há um bom tempo. E eu tenho conversado muito com os meus irmãos, né? Como a gente pode encorajar mais eles nesse momento da jornada deles, né? Então, às vezes, levando eles para sair tomar um café. No caso, hoje foram eles que me levaram para almoçar. Levando um pão, um bolo para eles durante a semana. Levando eles para passearem um pouquinho, sair um pouquinho de casa, né? Preparando talvez uma refeição diferente para eles. Como a gente pode encorajar na igreja? Mandando mensagens, áudios, orando pela pessoa, agradecendo pela vida da pessoa na sua vida, perguntando como você pode orar por ela, pela sua família. Às vezes refeições para alguém que acabou de ter neném ou por alguém que está com algum familiar enfermo, né? Perguntando como você pode ajudar nesse momento de luta que a pessoa está passando, de repente levando flores, mandando um cartão. Eu tenho certeza que todas vocês aqui já fizeram isso e devem ter muitas ideias e podem depois compartilhar umas com as outras também, né? Mas isso é o que o Senhor tem me ensinado, né? Especialmente desde a pandemia. Levando um mimo para a pessoa, fazendo uma compra de mercado, uma visita. E para pessoas que ainda não conhecem a Jesus, dando atenção, nossos ouvidos, também chamando para um café, perguntando como você pode orar por essa pessoa, pela sua família e realmente orando, mandando mensagens, né, durante a semana. Eu falei um pouquinho antes sobre algumas pessoas que têm sido essa fonte de encorajamento na minha vida. Com certeza os meus pais, de muitas maneiras, eu não vou citar aqui todas, porque eu ia ficar muito tempo falando aqui, né? Mas eles são grandes encorajadores na minha vida, meus irmãos também, meu marido, com certeza, né? E algumas amigas, irmãs em Cristo, inclusive hoje, para eu estar aqui. Algumas já me mandaram mensagem, estou orando por você, Deus te abençoe. Teve uma que me mandou um áudio mesmo com a oração dela. E essa amiga, inclusive, ela me manda mensagens e áudios orando por mim toda semana. Às vezes ela até canta para mim algum louvor, ou ela me manda um louvor também, né? E a minha amiga hoje que falou, pode sossegada, eu fico com a sua filha, né? Ela almoça aqui, pode ir tranquila. Sempre uma fonte de encorajamento na minha vida, entre muitas outras. Eu não vou citar nomes, porque com certeza eu vou esquecer de alguém, e eu não quero esquecer de ninguém. Vou dar mais um exemplo aqui, e eu já estou terminando, nem sei quanto tempo, que eu esqueci de trazer o celular aqui. Então tá bom. Também num outro podcast, que eu estava ouvindo um estudo bíblico, tinha o exemplo de uma professora, e ela tinha um aluno que falava muito durante a aula, né? E toda vez ela corrigia ele pedia desculpa e agradecia a professora. Talvez vocês já ouviram esse exemplo também. Mas resumindo, essa professora um
um dia colocou o nome de todos os alunos numa folha de papel, distribuiu pela sala e pediu para cada aluno escrever uma qualidade, né, sobre cada um. Passaram-se muitos anos, esse aluno, que era o que falava mais, dava mais trabalho para ela, foi ser soldado, né? E faleceu durante uma batalha. E chamaram ela para ir até o velório, né? Enterro. E também alguns daqueles alunos compareceram. E eles encontraram essa lista, né? Com o nome de todos os alunos e uma qualidade de cada um dentro do bolso da calça dele. E eles colocaram essa lista em cima do caixão. E outros alunos foram falar com ela: professora, eu também carrego essa lista na minha bolsa, na minha carteira. Onde eu vou, eu estou com essa lista. Né? Então também é um exemplo de encorajamento para nós, porque através dessa atitude que ela teve, ela mudou a vida de talvez todos aqueles alunos, né? Com essa atitude de bondade e de graça. Você tem sido conhecida como uma filha do encorajamento? Como uma mulher que encoraja com suas palavras, atitudes, ações? Você tem sido doadora, né, de encorajamento, ou aquela desencorajadora que suga a vida, né, com as suas palavras e suas atitudes? Quem Deus tem colocado na sua vida agora para você encorajar? Quem está precisando de encorajamento que você conheça? Precisando que você caminhe ao lado? Eu tenho feito essa oração todos os dias. Senhor, quem o Senhor quer que eu encoraje hoje? Quem precisa de encorajamento hoje? Para quem eu posso ser uma bênção no dia de hoje? Ou durante essa semana? E Ele sempre me mostra. Então, Ele sempre vai nos mostrar para quem a gente pode encorajar e ser uma bênção, né? Quando nós servimos as pessoas, nós estamos servindo a Jesus Cristo. E quando nós encorajamos uns aos outros, estamos servindo a Jesus Cristo. Eu vou ler aqui, agora na Bíblia mesmo, que eu pus os versículos aqui. Mais uma vez, Hebreus 13, né? 3, o comecinho do 3. Peraí, é 3:13. Ups, está no lugar errado aqui. Antes, esqueci de dizer que algumas irmãs dessa igreja também têm sido grandes encorajadoras na minha vida. Não vou citar nomes, mas elas sabem quem são. Hebreus 3:13a, desculpem, deixa eu achar aqui. Encorajem-se uns aos outros. Quando, irmãs? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos ser realmente encorajadoras umas das outras.